bom dia a todas e a todos que nos ouvem, que nos veem em nosso canal do FIS Talks, esse programa regular de entrevistar personalidades, líderes do setor saúde brasileiro. Hoje nós vamos fazer agora o segundo bloco de entrevista com o Dr. Gilberto Ururaí. Gilberto Ururaí é médico e é sócio fundador da Med Rio Checkup, uma empresa que tem origem no Rio de Janeiro, que, enfim, acompanha e já fez mais de 150 mil check-ups ao longo dos seus 30 anos de existência. Ele é um dos pioneiros no Brasil nessa prática de check-up clínico que tanta contribuição tem dado à gestão e controle da saúde das pessoas que lá o procuram. Muito bom dia, doutor Gilberto Ururaí, para esse início do segundo bloco de nossa entrevista. Eu vou começar esse segundo bloco agora. Nós falamos lá no primeiro bloco sobre a sua vida, sobre a sua trajetória, sobre os seus prêmios, sobre a sua atividade setorial, que é muito intensa, nos comitês que você coordena e preside, das medalhas que ganhou do governo francês e da Academia Francesa de Medicina, enfim, uma série de visões da vida, da trajetória profissional muito exitosa e para todos nós, de muito orgulho para todos nós brasileiros. Agora eu queria falar um pouquinho com você sobre o mundo que nós estamos vivendo, essa epidemia de Covid que destroçou o mundo do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista da saúde física e mental das pessoas. Qual tem sido, Gilberto, a sua visão, a sua experiência, quando você compara as pessoas que iam na sua clínica de check-up antes, com as que estão indo agora, o nível de estresse, como é que tem sido a vivência com os idosos, com os executivos que estão aí muito tensos pelo risco das empresas quebrarem, falirem, perderem emprego. Enfim, tem um conjunto de situações das escolas privadas que estão fechando, que não tem mais dinheiro para bancar a continuidade, um volume gigante de pequenos empresários, de professores desempregados, de jovens abandonando as escolas pagas, especialmente as pagas, porque não tem recurso para pagar e perdeu o emprego, o governo parou de financiar. Como é que você vê essa descoordenação desse momento que a gente está vivendo? É uma coisa inacreditável que nós estejamos em plena epidemia, sem ministro da Saúde, sem ministro da Educação. Nós não temos sequer uma coordenação geral para dar suporte às tomadas de decisão individual e as tomadas de decisão coletivas. Um monte de sinal trocado, um fala uma coisa, outro fala outra, e a epidemia vai passando, e vai levando gente, e vai matando gente, e nós inertes olhando isso. Como é que você tem visto isso, doutor Gilberto Ururaí? Qual é a sua opinião? Qual é a sua visão? O que a gente precisa refazer? Como é que a gente recomeça esse negócio para conseguir um resultado melhor do que temos tido até agora? É uma situação extremamente difícil, né, José? O mundo parou por causa de um vírus em torno do dia 15 de março, para nós no Brasil. Mas um vírus que já vinha acometendo, agredindo Europa, Ásia, um vírus que foi comunicado a sua existência com atraso, à OMS, que, por sua razão, por sua vez, também não fez o seu papel de alertar a população mundial a tempo. Eu acho que o órgão supremo da saúde mundial é a Organização Mundial da Saúde. A ela, mais de 190 países são filiados, associados. Então, caberia, de fato, uma coordenação sólida, firme, no sentido de se orientar a população, né? E eles tiveram tempo suficiente também, e com os recursos que têm e os conhecimentos que têm, para avaliar, de fato, a agressividade desse vírus, a resposta da população, né? Em termos de imunidade a esse vírus. Nós estamos falando do novo coronavírus, mas existiam os antigos coronavírus, parece que são 4,
né? E hoje nós estamos vendo aí países mais avançados afirmando que suas populações, de alguma forma, está imunizada por imunidade cruzada. Então, são várias coisas que nós temos aí observado que a população mundial é credora, né, de grandes explicações por parte da OMS. Sabemos que o vírus é um vírus frágil, que se dissemina de uma forma muito rápida, é um vírus democrático, é um vírus que atinge ricos e pobres, e não é questão de pobreza ou riqueza, né, a ação desse vírus, senão a África hoje seria o continente do mundo mais rico, né, em casos de morte por Covid-19, e não é o caso, longe disso, né? É uma situação que demonstra claramente, com o passar do tempo, que 2 parâmetros fizeram diferença nessa pandemia: as comorbidades e a idade. E é o somatório disso, idade com comorbidade, né? É o ponto, é o foco do vírus. Podemos dar exemplo: o país mais rico em comorbidades do mundo são os Estados Unidos. País da obesidade, da hipertensão, do diabetes, do câncer, das doenças pulmonares obstrutivas crônicas, das doenças autoimunes, e países também com idosos. Observe a quantidade. Quando nós falarmos em morte, José, entenda, morte, toda morte é traumática, toda morte nos assusta, gera medo, nos entristece. Nós vamos falar números aqui absolutos, para a gente tentar entender o que está se passando. Em termos dos Estados Unidos, foram 130 mil mortes, num país rico em comorbidades e idosos também. Vamos para o outro lado do Pacífico, o Japão. O Japão é um país em que as pessoas são disciplinadas, se alimentam bem, as comorbidades são pequenas, os idosos são respeitados. Qual é a diferença? No Japão, não houve 1.000 mortes, contra 130 mil em solo americano. Então, qual foi a diferença aí? Comorbidade, tá certo? Muito bem. Europa. Epicentro da Europa começou com Milão e sua periferia. Periferia rica em idosos. Idosos com comorbidade. Você vai para a idade das pessoas que faleceram em função da Covid nessa região da Itália, homens, 79 anos, mulheres, 83, todos com comorbidades. Se você estuda o norte da Itália, a incidência da Covid-19, e o sul da Itália, parece 2 países diferentes. Não é uma questão, repito, de riqueza ou pobreza. Se assim fosse, olha, Estados Unidos, o país mais rico do mundo, e olha o que acontece no México, que não tem a mesma riqueza em termos de número de mortes. Se nós reportarmos isso para o Rio de Janeiro, para a nossa cidade, né, qual é o bairro dentro da cidade do Rio de Janeiro mais rico em idosos e comorbidades? Copacabana. Ali, com certeza, haverá mais mortes que em uma comunidade carente. Por quê? O idoso não persevera, não tem condições ambientais para perseverar a sua vida. Ir e vir, subir, descer, as viroses, as balas perdidas, enfim, as condições de vida completamente adversas. Repito, não é a posição de rico ou pobre. Copacabana é mais rico que a Rocinha, sim. Então, é rico em comorbidade, idade. Você não encontra tantos idosos assim numa comunidade carente. A OMS maltratou muitos idosos na sua forma de comunicar. Rotulou os idosos como potenciais cadáveres. A forma como um cadáver está sendo enterrado ou cremado é um negócio também chocante, quase como indigente. A família não pode chegar perto. Você imagina o luto sofrido, primeiro o luto pela perda do ente querido, depois a forma, né, como esse ente querido, a família não pode cumprir o seu papel da despedida. Enfim. Você imagina o que virá de estresse pós-traumático no pós-pandemia. Ora, o vírus tem um ciclo no nosso corpo. A gente sabe que, em média, por de 14 dias, não tem mais vírus. E como é que enterram ou cremam essas pessoas completamente isoladas da família? Por que razão? O que nós perdemos de tempo, Josias, discutindo, é claro que toda a humanidade busca uma esperança, uma salvação. E aí começaram a surgir, a pipocar remédios, até exóticos, né, para tratar a Covid-19.
Mas nós sabemos que um dos valores mais importantes na medicina é a relação médico-paciente. E se médico e paciente decidem por tratamento A, B ou C, toda essa conversa gigantesca se torna estéril. Nós vemos um país... Tempo, né? Se perde muito tempo discutindo cloroquina, não cloroquina, é uma bobajada danada. Um horror! Num Esquece. país em que a cantora lá de axé vai para a televisão e anuncia vitaminas, analgésicos, e ninguém fala nada, entendeu? Então, a Covid virou a única doença do mundo em dias atuais. As pessoas, nossos cientistas, esqueceram da nossa malária, da nossa tuberculose, da nossa dengue, dos AVCs, dos infartos e dos cânceres, que matam muito mais que a Covid-19. Sem falar do outro aspecto, que é a saúde mental da população. Níveis de estresse elevados, ansiedade, depressão, pânico, burnout, suicídio. Então, tudo isso, a OMS deveria ter estudado, comunicado de forma mais humanizada à população alguns procedimentos. José, nós estamos há 100 dias dentro das nossas casas, quase 4 meses. Se você testar, fizer a sorologia para a Covid, você vai ver que mais de 90% são não reagentes. Você sabe, Gilberto, eu acho que eu estou de acordo que a comunicação da OMS foi muito ruim do ponto de vista de estruturação de comunicação. Que pudesse, a boa comunicação ela tem que mexer com o lado cognitivo do conhecimento e com o lado emocional, para que as pessoas possam aderir a essas coisas. Mas eu acho que alguns governos fora do Brasil, o da Alemanha, do Canadá, muitos governos fizeram o papel correto. Na França, fez um papel correto de comunicação, infelizmente. E aí não é uma crítica a um nível do ente federativo, é do município, é do estado, é do governo federal. Houve uma total descoordenação na comunicação. Talvez, no meu entendimento, eu não sei o que você pensa, o grande aprendizado que a gente tem que levar desta epidemia é o aprendizado de não repetir o erro da má comunicação. A má comunicação foi uma tragédia. Que levou a esses 66 mil mortos que nós já estamos no dia de hoje em que eu estou fazendo a sua entrevista. Isso é uma tragédia que poderia ter sido minimizada. Claro que é uma tragédia, né? Perder uma vida... Sem dúvida. É perder a humanidade. Eu concordo com você. Há uma dissonância cognitiva entre o que a pessoa fala e o que precisa ser feito. É uma confusão tão grande na população mais simples e que aí acaba levando a esse nível de estresse que você está falando. E essa tensão toda do início da pandemia nos conduziu ao isolamento de tudo no nosso cotidiano, para os filhos, para o marido, para a mulher, para aqui, ali e acolá. Virou centro de negócios da empresa. As pessoas não estavam preparadas para fazer da sua casa filial do seu escritório. Sem dúvida. Entendeu? As pessoas mal dimensionadas em termos de equipamento, de banda larga, de móvel ergonômico, de alimentação. As pessoas, além do ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho também é um momento de descontração. No almoço, quando você conversa com um amigo, tem um problema pessoal, o fato de desabafar já está te ajudando, já está te apoiando. Então, as empresas, além de ser um centro de ensinamento e de ganha-pão do dia a dia, né, estimula seus jovens profissionais a conhecer a cultura da empresa. O líder está ali para orientar os passos a seguir, trazer boas soluções. Como é que o indivíduo jovem, inexperiente, vai ficar o dia inteiro diante de um computador aprendendo o quê? Qual é a motivação? Vai dizer que trabalhou mais, daqui a pouco está doente, as ações trabalhistas vão se multiplicar, né? Porque o estresse está aumentando, as doenças estão aumentando nas casas das pessoas,
Hoje, morre-se. Você tem observado na clínica desde abril, quando você retomou a sua atividade, uma diferença nos resultados assim de check-ups de executivos jovens ou de pessoas idosas que fizeram no passado e estão fazendo agora? Uma diferença muito substantiva, Gilberto? Sem dúvida, José. É assustador. Eu nunca vi tanto nível de estresse, níveis elevadíssimos, ansiedade, depressão, pessoas assustadas, com medo. Isso tudo, a conexão, a coerência emoção-corpo é permanente. O corpo sofre. Sem dúvida. Né? A casa das emoções é o nosso cérebro, que repercute para todo o corpo. Então, você observa hoje indivíduos jovens que no ano passado não tinham nenhuma queixa no âmbito cardiovascular. É assustador o número de hipertensão, taquicardia, arritmias, fibrilação, artérias coronarianas obstruídas. Incrível isso, hein? Incrível. São 4 meses que as pessoas estão em suas casas, sob estresse intenso, se alimentando mal, dormindo mal, sedentários. Eu tenho entrevistado pessoas aqui, como você, e que relatam uma incapacidade de concentração muito grande para ler, não conseguem ler um livro. A ansiedade é barreira para o foco. Né? Você pega um indivíduo hoje, fora da pandemia, um jovem, e dá uma meta que necessita foco, o foco dura 20 minutos. É verdade. Isso em casos normais. Hoje, diante desse medo, dessa ansiedade, das incertezas que conduzem a um cérebro em ebulição, esse é um homem diante de incerteza, a mente voa. É verdade. Gilberto, você está otimista com relação à questão da vacina? Como é que você está olhando essa questão do desenvolvimento da vacina? Tem a vacina de Oxford, tem a vacina da Pfizer nos Estados Unidos, várias tem empresas, a vacina chinesa. E o Brasil está participando aí com Butantan e Fiocruz, desenvolvimento. E você acha que está otimista em relação a esse ano? Como é que você está vendo isso? Eu não tenho dúvida que a vacina vai surgir aí nos próximos meses. E ter um player 2, 10, será muito pouco para a demanda da população mundial. Vão surgir novos players. Com certeza. Okay? Mas, sem dúvida, o grupo de Oxford com a AstraZeneca, o grupo americano, a Pfizer também está no contexto, Johnson & Johnson, a França com Sanofi também está, e o Instituto Pasteur estão lá pesquisando. Enfim, Brasil com o Butantan, a vacina chinesa também já deve estar numa fase bem avançada de teste, acho que está entrando na 3ª ou 4ª fase. Enfim. Agora, José, quem serão, de fato, aqueles indivíduos que receberão a vacina? Essa é a primeira pergunta. Se a criança não contrai, você vai vacinar a criança? Não. Né? O nosso profissional médico está lá no front. Esse sim, talvez precise. Mas o idoso com comorbidade, também. A OMS fez um estardalhaço tão grande que parece que o objetivo é que o mundo inteiro corra para a vacina. E os americanos já anunciaram, 25% dos americanos, que não vão tomar vacina. Na França, quando a França lançou a vacina contra o H1N1, a população médica francesa se reuniu, contestou, não usou e proibiu a população de usar. E é uma doença que vem matando os nossos idosos com comorbidade. José, que pandemia é essa? Né? Que, se você fizer as contas, na cidade do Rio de Janeiro, nós devemos ter hoje 7, 8 mil mortes. Em 120 dias, isso dá uma média de 60 mortes por dia. Que pandemia é essa? E a nossa ciência esquece da dengue, que mata muito mais por dia, entendeu? A minha pergunta é, será que se nós não tivéssemos internet, o mundo teria parado? Que é uma pandemia vagabunda, vamos combinar, se comparada à pandemia da AIDS, que começou no início dos anos 80, já matou até hoje 32 milhões de indivíduos e continua a matar.
contra 500 mil que essa pandemia está propiciando ao mundo. Entendeu? Então, sabe, e aí vem tudo é ciência, ciência, ciência. É a ciência unilateral da OMS. Porque ciência é dúvida, é debate, é a cultura da dúvida. Não pode ser só unilateral. Vários colegas nossos têm suas opiniões. Vários colegas nossos utilizam os remédios que eles acham que devem usar para seus pacientes. Então, essa rigidez da OMS impactou muito na saúde das pessoas físicas, da saúde das pessoas emocionalmente falando. As crianças deixaram de crescer, se desenvolver a partir da socialização, estão presas em casa, reduzindo suas imunidades. Os idosos, repito, foram rotulados como potenciais cadáveres. Eu acho que foi um caos, você quer saber, o que a OMS propiciou ao mundo. E mais, nós vamos sair dessa pandemia da Covid-19 para uma segunda pandemia, talvez até mais cara para a saúde pública, que é a pandemia do isolamento, das doenças crônicas e da saúde mental da população. Perfeito, perfeito. Uma boa observação, e eu acho que nós temos um dever, um compromisso, uma responsabilidade social como médicos, como gestores, como formadores de opinião, de construir uma melhor saída para essa situação caótica, como você bem pontuou, em que o mundo se encontra. Doutor Gilberto Ururaí, foi ótima a nossa entrevista, a nossa conversa, o nosso papo. Você, como sempre, um grande provocador das boas causas e que merece esse olhar. Nós temos que ter olhares distintos para que a gente possa, dentro da diversidade de opinião, construir alguma coisa que seja de senso comum. Então, eu agradeço muitíssimo a sua contribuição. Eu tenho a impressão, eu tenho a certeza que os nossos vídeo espectadores vão adorar conhecer o seu pensamento também. Muito obrigado e até uma próxima vez, Gilberto Ururaí. Querido José, um grande abraço, uma honra, um prazer estar sempre em contato com vocês. Um abraço, obrigado. Tchau. Obrigado, querido amigo. Até a próxima.